Vamos ouvir a palavra do Senhor hoje, vamos? Vamos? Oremos. Pai, fale conosco agora, através da Tua palavra. Enche o nosso coração das coisas dos céus. E que nós possamos sair daqui hoje alimentados pela Tua palavra. Que nós possamos sair daqui com diretrizes para ter nossas histórias transformadas. Eu peço isso em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos vindo numa série de ministrações e o título é Lições para a Vida Toda, e a série é Aprendendo com Ana. Então hoje é a terceira ministração. Você que quer ver quais as outras duas ministrações sobre Ana, é só você ir lá no YouTube da Lírio Parelheiros, já se inscreve. Você que está em casa junto conosco aí, um beijo no seu coração, seja muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez aqui na Lírio, Deus abençoe você. Deixa aquele joinha aí, aquele like abençoado, tá bom? E nós vamos aprender mais uma vez hoje com Ana, algumas coisas muito importantes, mas eu queria trazer vocês para uma reflexão. Que eu julgo muito importante. Muito importante. A maioria de vocês já tiveram contato com a igreja. Igreja no sentido geral. A maioria de vocês já passaram por outras igrejas. Quem aqui já frequentou assiduamente uma outra igreja? Por favor, só para me te conhecer, levanta sua mão. Olha aí, ó. Cara, praticamente, vamos lá. E quem aqui, a Lírio é a primeira igreja evangélica que você está frequentando? Levanta sua mão. Olha aí, ó, não chega a 10%, tá? Glórias a Deus pela vida de vocês. Glórias a Deus. 10%. A Lírio é o primeiro contato com a igreja evangélica. O restante, todos já tiveram um contato. E deixa eu dizer algo muito importante nessa noite. Às vezes a gente se acostuma a fazer algumas coisas e a gente acha que é aquilo, que é só aquilo. Por exemplo, eu comprei um carro, eu ainda não tive tempo, já estou com o carro há 2 meses, e eu não tive tempo de olhar o manual, não tive tempo. E eu fui fazer uma viagem agora, durante a semana, uma viagem curta, e eu gostaria muito de usar o piloto automático. Na Duster eu sabia usar, sabia como fazer, eu tinha assistido alguns vídeos no YouTube, e eu aprendi a usar o piloto automático do carro. Mas nesse, eu não sei, não sabia. E teve uma hora que minhas pernas estavam doendo, e eu disse, puxa vida, se eu pudesse colocar no piloto automático, ia me ajudar tanto. Porque no piloto automático você vai controlando a velocidade aqui no volante, na mão aqui, você aumenta a velocidade, diminui, não precisa de ficar no acelerador, só controlar aqui na direção, e na rodovia dá para você fazer isso. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes você acha que o único jeito é esse aqui, ó. Vem para a igreja, canta, oferta, ouve a palavra, volta para casa, vai trabalhar, amém, igreja? Depois que vai trabalhar, no outro culto, vem de novo, canta, olha os investimentos, uau, que legal, uma igreja moderna, legal. Ouve a palavra, volta para casa, volta para cá. Mas deixa eu dizer, não é isso. Não é só isso. Não pode ser só isso. Porque senão fica como... É como um cara que tem todo... É como se você tivesse todo um aparato no seu carro e você só soubesse o básico. Você só sabe dar ré, ir para frente,
mal sabe acessar como que faz para rebater os retrovisores e etc. Quando você começa a andar com Deus dessa forma, a impressão que dá é que é só isso. A religião ensinou isso. A religião ensinou que tem que vir para a igreja, e é bom, não é? Isso é bíblico, correto. A Bíblia diz que nós não podemos perder esse costume de nos reunir como igreja. Sim, mas não é só isso. Quando eu cheguei na igreja, em 2004, Jefferson, eu vi o pastor, eu tinha muito problema com crente, já falei isso com vocês. E ainda não sou fã de crente não gosto de crente não, ponto, falei. Não gosto mesmo, ainda mais crente chato. Tem dois tipos de crente, tem o crente perfume e o crente repelente. E eu espero que vocês sejam crentes perfume. O que é um crente perfume? É aquele crente que ele começa a falar, você está falando sobre futebol, ele conversa sobre futebol. Está falando sobre política, ele conversa sobre política, sem agredir, sem trazer comentários pejorativos, porque o outro prefere um outro sistema de governo. Não, conversa, debate alguns assuntos. Vai falar sobre geografia, ele conversa. Fala sobre história, ele conversa. Fala sobre um filme, ele fala, eu já assisti. Fala sobre... Ele é um crente, mas ele não precisa falar de Deus. Você olha para ele e fala, esse cara tem alguma coisa diferente. Não fala palavrão, não mente, é honesto, me tratou com educação, me tratou com respeito, não invadiu o meu espaço. Gostei desse cara. Gostei. E aí você pergunta para ele, por causa da atitude dele, por causa do jeito que ele funciona, você pergunta, é inevitável você perguntar, você é de alguma igreja? Quem aqui já teve isso, passou por uma situação como essa? De conhecer alguém e falar assim, pelo seu jeito, você é crente. Mas não porque é um cara que fica, mas você vai pro inferno, viu? Ó, sei o quê? Olha essa roupa aí. Que isso, mulher? Esse piercing na sua boca? E não sei o quê? Isso aí é coisa do capeta? É coisa do diabo? Que isso? Você vai naquela igreja preta? Sangue de Jesus tem poder? Aquela igreja do capeta solta até fumaça do inferno? Que... Tá amarrado nada, tá tudo solto. Aí tem uns que falam assim, queima Jesus. Eu falo igual a pastora Nadir. Quem aqui conhece a pastora Nadir? Seus pilantras. Mano, vocês são terríveis, hein? Gavião cruel. Pastora Nadir fala, Jesus nem queima, torra. Queridos, e eu tinha problema com crente. Porque eu conheci muito crente chato. Eu conheci muito crente que falava de Deus muito bonito, mas na prática não mostrava nada. Eu conheci crentes que na igreja falava, hoje eu vou pregar sobre o amor, mas em casa espancava sua esposa. Eu conheci. Naquela época não tinha Maria da Penha ainda, hoje tem. Bate. Levanta a mão para ela, 190, rapidão, 2 palitos. O machão fica uma franga. Machão levantou a mão para você, irmã. Veio para cima de você, 190, sem massagem. Não chama o pastor não, tem uma irmã, de uma vez a irmã me chamou. Pastor, me socorre. Falei, o quê, guerreira? Que isso? Falei, não, guerreira, eu não sou polícia não, eu sou pastor. É 190, anota aí o número aí, pega uma caneta aí. Que isso? Eu vou lá, o frangão me bate também. Aí fica nós dois no prejuízo. Vamos equiparar as coisas. Vamos deixar só ele no prejuízo, né? E eu conheci muitos cristãos assim, crentes de mau exemplo. Por isso eu tinha raiva de crente. Por causa disso eu tinha raiva da religião. Por isso eu tinha raiva dos evangélicos. Porque eu olhava para eles e eu não via Deus. Pelo contrário,
Aos 11 anos de idade, eu li a Bíblia inteira. Eu já tinha lido a Bíblia inteira, aos 11 anos de idade. E quando eu li em Mateus, Jesus arrebentando os fariseus, eu olhava para aqueles textos que falavam dos fariseus e olhava para os crentes da minha época. Hoje não tem mais, foi tudo para a Argentina. Eu olhava e falava assim, ó, a descendência dos fariseus está tudo aqui, está vivo. Achei que era, não, veio para cá também. E eu passei a ter raiva disso, passei a ter raiva de crente. E quando Jesus me chamou, na noite de 18 de novembro de 2004, numa quinta-feira, nessa igreja que nós vamos, foi lá que Jesus me chamou, foi lá que eu levantei as minhas mãos cansados para o Senhor e entreguei minha vida a Ele. Naquela noite, Deus tratou comigo, eu aceitei a Jesus Cristo, e eu ouvi um pastor pregar, e eu tinha conhecido tanto pastor pilantra, tanto pastor sem vergonha, não é igual o pastores aqui não, que é respeitado, não, eu conheci uns pastores aqui, rapaz, que quando ele passava na rua, o pessoal ficava gritando, ô, paga meu dinheiro, vagabundo, seu pilantra, safado, tá me devendo, cachorro. Era desse jeito. Eu conheci pastores que não davam exemplo. Quando o pastor começou a pregar na igreja, eu olhei para ele e falei assim, mano, o que me garante que esse cara está falando a verdade? Esse cara é falho. Eu pensei assim. Eu falei, meu, esse pastor, ele é um homem. Ele tem a única coisa que diferencia um pastor de um membro de uma igreja é a alta responsabilidade, que muitos nem ligam. É uma enorme responsabilidade, porque eu não posso errar. Estou sujeito a erros, porque eu sou um ser humano. Eu estou sujeito aos mesmos erros que vocês, eu estou sujeito às mesmas situações que vocês, mas há uma responsabilidade em mim, porque eu preciso ser exemplo para o rebanho que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. As ovelhas são dele, e ele espera que eu seja alguém que seja exemplo. Aliás, o maior critério para que alguém seja um líder na casa de Deus é que ele seja irrepreensível. Tem que ser irrepreensível. As pessoas precisam olhar para um pastor e dizer, cara, deixa eu encontrar aqui uma falha de caráter nele. E não pode encontrar. Por quê? Porque o Espírito Santo já limpou ele, já cuidou dele. Falha de caráter não pode ter. Quando você vai ler a carta de Paulo a Timóteo, ele dá todos. Leia lá a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, ele vai dizer, a primeira carta, a segunda carta, ele vai dizer como que Timóteo deveria se portar como pastor. Quando Paulo escreve a Tito, ele também diz a ele, olha, é assim que você tem que ser. Ao bispo, é necessário que seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não briguento, não avarento, que tenham seus filhos sobre sua responsabilidade com submissão. Os filhos precisam ser submissos aos seus pais, desse cara que quer ser pastor. A sua esposa tem que respeitá-lo, ele tem que ser amável, ele não pode ser ganancioso, avarento, apegado ao dinheiro, não pode. Ele não pode ser briguento. Que mais? Ele tem que cuidar bem da sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que quer cuidar das coisas de Deus, primeiramente precisa cuidar de dentro da sua casa. Como é que um pastor a sua casa é toda destruída, como é que ele vai chegar e lá, irmãos, a casa de vocês precisam ser, não tem moral. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, a casa de um pastor precisa estar de forma organizada. A vida financeira de um pastor, ela precisa ser organizada, porque ele tem que ter domínio próprio, ele tem que ter palavra, sim, sim, não, não. Ele compra, ele tem que pagar. Vocês olham para esse cara aqui, vocês falam assim, mano, quem é esse maluco aí, falando, mano, pode pá, é nós. Então, irmão, eu sou o cara que nunca sujou o nome na vida. Nunca sujei meu nome. Sempre comprei e paguei. Quantas vezes pagava só o mínimo do cartão de crédito, só o mínimo, para não sujar o meu nome? Ao contrário de muitos que dizem, tá errado.
Mas isso não é só para pastor, porque isso é um caráter cristão. Não é só o pastor tem que comprar e pagar, mas os membros da igreja também tem que comprar e pagar. Então quando você começa a se deparar com esse cenário, aí você fala, opa, eu estou no caminho certo. E se não está, vai se consertar. Está com o nome sujo, corre atrás para limpar. Para você poder dizer, eu estou bem. Tem um irmão aqui da nossa igreja que chegou na Lírio. Ele aceitou Jesus e ele veio falar comigo um dia. Ele disse, pastor Emerson, ele falou, olha, pastor, eu estou devendo. E eu quero ser pastor igual você um dia, ele falou para mim. Quero ser pastor igual você. Eu falei, meu Deus do céu, tem tanto pastor melhor para ele olhar. Ele disse, mas eu estou devendo cana, eu devo na cadeia, eu devo cadeia. Eu devo 3 anos de cadeia, pastor, eu fugi da cadeia. Ele disse, eu estava numa saidinha e eu não voltei mais. Mas o Espírito Santo falou comigo, que se eu quiser ser um servo do Senhor, que posso falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu tenho que me render, eu tenho que me entregar à polícia. Ele disse isso. E eu disse, quem falou isso para você, meu filho? Ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, então obedece. Ele devia 3 anos e algumas coisas. Ficou 5 anos e 9 meses preso. E ficou preso só por um detalhe, só porque ele queria estar limpo com Deus. Quando ele aceitou Jesus, ele já não roubava, já não traficava mais, não fazia mais nada. Estava limpo, fazia tempo. Mas ele sabia que para andar com Deus, ele tinha que andar da forma correta. Ele tinha que andar da forma certa. E esse homem se entregou à polícia. Sofreu demais. Apanhou. Foi humilhado. Mas esse homem suportou, sustentou a sua decisão. De tão crente que era lá dentro. Foi reconhecido a pastor lá dentro. Chegou até a batizar outros presos lá. Se tornou um homem irrepreensível. E hoje, para a glória de Deus, ele retornou, ele cumpriu, pagou a sua pena. E hoje é um servo nessa casa, um servo honrado nessa casa. E que pode ensinar sobre as coisas de Deus, porque eu sei do que ele está falando. Inclusive é um dos nossos professores aqui no discipulado. Quando eu fui para a igreja, eu olhei para o pastor e eu falei, eu preciso ler a Bíblia. Porque tudo que esse pastor está falando está na Bíblia. Ele apenas tem mais conhecimento, porque não é possível, né? É claro que o pastor tem que ter mais conhecimento. É a mesma coisa de um médico. Você deixaria um médico fazer uma cirurgia na sua filha, um médico que nunca estudou? O pastor tem que estudar. Tem que estudar. Para não ficar falando bobagem, para não falar em ignorância. Tem gente aí falando em hebraico, falando bobagem, não sabe nem falar português direito, vem pagar de hebraico, você está louco, rapaz. Conversa. Queridos, eu fui ler a Bíblia. E quando eu cheguei em Salmo 1, aquilo me impactou. Eu já estava há uns 6 meses na igreja, quando eu li Salmo 1. E o Salmo 1, eu olhei para aquele Salmo 1 e eu falei, cara, eu vou provar. Eu quero ver se é isso mesmo. Porque não é possível que seja só isso. Não é possível que seja só ir à igreja. Não é possível que seja só participar de um culto. Não é possível que seja só cantar, devolver meu dízimo, ofertar. Não é possível que seja só isso e voltar do mesmo jeito e não acontece. Eu não quero esse tipo de evangelho, eu não quero. Eu quero um evangelho vivo, que acontece. Eu quero ver acontecer. E o Salmo 1, ele começou a dizer para mim, olha, bem feliz, ou muito feliz, na versão mais tradicional, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não anda no rumo do pecado, não anda em práticas pecaminosas, e muito menos não se assenta na roda daqueles que zombam de Deus. E o Salmo continua, ele diz, pelo contrário, este homem tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita, não é ler, ele medita, ele se alimenta, desta lei, medita de dia e de noite.
E aí agora vem as promessas. E aí a Bíblia diz: este homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não murcham. O seu fruto dá no tempo certo. E tudo quanto fizer, prosperará. Eu li aquilo e eu falei: peraí, eu quero viver esse negócio. Eu falei: isso aqui é poético, não é possível. Isso aqui deve ser poesia. Porque a gente lê um monte de salmos. A gente lê os salmos e a gente fica lá: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixa... A gente pensa que aquilo ali são poesias escritas pelo salmista. Eu falei: peraí, tá errado, eu vou viver esse negócio aqui. Como é que é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ok, então não posso pegar conselho de quem não serve a Deus, de quem não agrada a Deus. E outra coisa, a gente acha que ímpio é uma pessoa que não é evangélica. Existem muitos ímpios dentro da igreja. O que é ímpio? Ímpio é aquele que não faz e não se preocupa com aquilo que é a vontade de Deus. Ele está preocupado com as suas coisas, ele está preocupado com a sua vida, está preocupado com a sua família, mas não está preocupado com as coisas do Senhor. Isso é ímpio. Pedir conselho para alguém que não tem exemplo, pedir conselho para alguém que não dá fruto, é a pior bobeira que você pode fazer. Porque como pode um cego pedir conselho para outro? Observe bem as pessoas que você vai pedir conselho. Não anda no caminho dos pecadores, não se assenta à roda daqueles que zombam de Deus. Ou seja, é uma pessoa recatada, é uma pessoa que é seletiva. Medita na palavra. Vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Deve ser uma coisa boa. As folhas não murcham, é impressionante. Dá o fruto no tempo certo, eu quero isso. E tudo quanto fizer prosperará, é isso aí. E eu comecei a ler a Bíblia não para pregar. Eu comecei a ler a Bíblia não para falar para os outros. Eu comecei a ler a Bíblia para ver onde eu podia ser corrigido por Deus. E até hoje tem essa prática. Eu nunca leio a Bíblia para pregar. Não. As pregações nascem de uma hora que eu estou fazendo nada. Às vezes estou dirigindo, vem vou falar sobre isso. Beleza, Senhor, é isso aí. É sobre isso aqui? É sobre isso aí. Beleza. E eu nunca sei o que eu vou pregar, porque eu vim aqui com um esboço prontinho, estou aqui falando outra coisa que não tem nada a ver, e o tempo já está indo já, e eu vou terminar por aqui. Mas eu acredito que Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso. Você precisa seguir aquilo que Deus tem para você nas Escrituras. Pare de ficar observando homens, pare de ficar observando pessoas, comece a observar a palavra, comece a observar as Escrituras, comece a se pautar pelas Escrituras, é o que as Escrituras dizem. Quando alguém idiota vier falar com você, isso, você pergunta para esse idiota: o que a Bíblia diz sobre isso? Geralmente o fariseu não sabe, porque ele não conhece de Escritura, ele conhece de um monte de coisa. Ele sabe sobre um monte de coisa, ele sabe sobre o estatuto da igreja, ele sabe sobre o regimento interno, ele sabe sobre costumes só costumes, porque doutrina está aqui. Sabe sobre tudo, mas não sabe sobre as Escrituras. Quando alguém vier falar com você: mas você faz isso? Aí você diz: faço. Mas não pode. Aí você pergunta para essa pessoa: o que a Bíblia diz sobre isso? Se ela souber responder: porque a Bíblia diz, eu vou fazer. Porque a Bíblia diz, eu vou mudar. Porque as Escrituras dizem, eu vou transformar a minha história. E eu comecei a observar e seguir a palavra do Senhor. Eu não sei se eu estou já dentro do Salmo 1, acredito que não. Falei aqui de manhã que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas já não sou quem eu era. Eu ainda não sou quem eu gosto, que eu quero ser, mas já não sou quem eu era. A minha família é uma bênção, sim ou não, esposa? A nossa casa tem paz. A nossa casa, eu penso que a minha casa é o melhor lugar do mundo para estar. Tirei 2 dias, sempre que eu vou fazer uma viagem um pouco mais longa, eu faço uma viagem curtinha com a minha esposa. Fizemos uma viagem essa semana, fomos para Caraguatatuba. Depois fomos em Ilhabela também. Estava uma chuva lasqueira, né? E a gente curtindo pra caramba, porque para nós não é entrar na água, a gente só queria estar junto e olhar aquilo que Deus fez. E quando o lugar é bonito, até quando está nublado é da hora, né, meu?
E a gente estava em alguns lugares muito bonitos, mas o gostoso mesmo foi chegar em casa. O gostoso mesmo foi dizer, uau, chegamos em casa. Que bênção, obrigado, Senhor. O melhor lugar para mim é a minha casa. Os meus filhos estão aqui servindo junto comigo, para a glória de Deus. Meu filho tem se esforçado para não envergonhar o Evangelho. Todas as vezes que ele fala comigo, pai, eu vou sair com os meus amigos. Eu digo, os amigos geralmente não são cristãos. Eu digo, meu filho, não se esqueça que você é crente. Não se esqueça que você é um filho de Deus. E que você precisa fazer a diferença no meio deles. Deixa comigo, pai. Está com 16 anos, vai completar 17 anos logo, logo. E para a glória de Deus, tem me dado alegria. Como é um jovem comum, como qualquer outro jovem aqui da sua idade, um pouco mais fanfarrão, é claro. Usa minhas roupas sem pedir. Miserável. Mas tá bom. Pelo menos eu estou economizando. Minha filha é uma bênção. Deus colocou um rebanho pequenininho nas minhas mãos. Na garagem. Mudamos para um salão. Agora estamos aqui. E tudo que eu tenho feito, Deus tem prosperado, não sozinho. Tem uma equipe aqui que trabalha junto comigo, que trabalha tanto quanto eu. Líderes maravilhosos. Mas Deus tem prosperado. E tudo quanto nós temos feito tem dado certo. E por que tem dado certo? Porque o Salmo 1 é uma verdade. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês precisam, quando vocês estiverem aqui ouvindo uma palavra, lembrem, esta palavra é verdade, é as escrituras, eu quero viver isso. Eu preciso viver o que Deus tem para a minha vida. Não se contente em apenas estar num culto, não se contente, Deus tem mais para você. Amém? Amém? Oh meu Deus, aleluia. Dentro de lições para a vida toda, que Ana traz para nós, agora eu quero... Isso aqui foi só uma conversa pastoral. Eu não estava pregando não, estava só conversando com vocês. Porque eu penso que conversas assim são importantes. Agora eu vou pregar rapidinho, eu tenho apenas 9 minutos. Ô, você tá louco, guerreiro? Tá errado esse relógio aí, ó. É mais tempo. Você esqueceu o quê? Eu, pastor, pô. Os caras, 40 minutos? Tá bom, vai, tá bom. Ana, nós temos aprendido sobre Ana e Ana nos ensinou já algumas coisas, mas hoje eu quero ler 1 Samuel. Continuar a leitura, na verdade. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, por gentileza. Comigo aqui na tela, para você não perder tempo. Depois em casa você lê a Bíblia. A igreja não é lugar de ler Bíblia, não, irmão. A igreja é lugar de aprender. A igreja é lugar de aprender. Leia a Bíblia em casa. Leia a Bíblia no trabalho. Tem gente que não lê em casa, não lê no trabalho, chega aqui na igreja, o pastor não abre a Bíblia e fala, não, você nem abriu a Bíblia, ô miserável. É você que tem que abrir a Bíblia. Eu já abro a Bíblia a semana inteira. Aliás, quando eu vou viajar, eu não vou nem em igreja. Não, eu quero saber de igreja nada, estou desviado. Quando eu vou viajar, eu estou desviado. Já vi que na igreja o tempo todo, mexendo com coisa de igreja, mexendo com ovelha, chega na outra. Antes eu fazia isso, né, esposa? Antes eu fazia isso. Ia para uma cidade passear com a minha família, chegava lá e ia procurar uma igreja, pastor. Eu fazia isso. Mas você tem que fazer mesmo, porque você está vindo da África, é outro contexto. Mas daqui uns dias você enjoa também. É brincadeira, tem que congregar, né? Tem que congregar. Estou falando no meu caso, né? No meu caso, porque fico na igreja uma semana inteira, aí vou viajar 2 dias com a família, de férias, eu tiro férias de 2 dias por ano. E tá bom demais, 3 dias no máximo. Gente, vamos ler o texto. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Acabou. E fez um voto. Acabou. Isso aqui tá bom. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre seriedade. Ana já nos ensinou que nós precisamos perseverar. Ana já nos ensinou que nós precisamos ter uma vida de oração, orar. Ana orou. Já preguei sobre isso nas outras ministrações. Mas hoje eu quero falar sobre a seriedade de Ana. Ana, ela tinha algo muito, muito peculiar
que falta em nós. Ana, ela confiava tanto no Senhor. Ana, ela sabia, até um certo momento, preste bem atenção. Ana, até um certo momento, ela foi humilhada, ela foi afrontada. A Bíblia diz que ano após ano, Penina, sua rival, a afrontava, a provocava. Durante anos, Ana aguentou isso. Mas nós aprendemos na última ministração que teve um momento que Ana falou: chega, parou. E Ana se levanta. E o ato de se levantar é se pôr em pé ou tomar uma posição. Geralmente quando Deus vai falar com um homem e uma mulher, Ele diz: põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com um crente sentado, Deus não fala com um crente deitado. Deus não fala com um crente, quando eu digo sentado e deitado, eu estou falando na questão de posicionamento. Crente na inércia, crente parado. Deus não fala com gente preguiçosa, Deus não fala com gente que não faz nada, Deus não fala com gente que não está interessado em fazer o reino de Deus avançar. Você olha para Gideão, eu já falei sobre isso, enquanto todos estavam dentro das cavernas, Gideão estava trabalhando. Com quem que Deus fala? Com os líderes? Não, Gideão não era um líder. Deus não fala com um sacerdote daquela época, Deus não fala com profetas daquela época, Deus fala com Gideão. Por que Deus encontrou Gideão? Porque Gideão não estava parado, Gideão estava em movimento. Deus gosta de gente em movimento. Quando Deus fala com Moisés, Ele não fala com Moisés deitado dentro de sua casa. Moisés estava lá no Horebe, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Moisés estava trabalhando. Deus quer te ver trabalhando. Aqui na Lírio nós temos um lema que todo membro precisa ser um servo. Encontre uma equipe. Aqui na igreja nós temos umas 25 equipes. Em algum lugar você vai dar certo. Não é possível que você é tão bichão assim que não cabe em nenhuma dessas equipes. Então vai para a NASA. Gente, Ana, ela conhecia o Senhor. E Ana faz um voto. Sabe o que é fazer um voto? É um alto nível de seriedade com Deus. A maioria dos cristãos estão passando por situações difíceis, situações adversas. Satanás afrontando eles há anos. Há quanto tempo o diabo vem afrontando, mas a pessoa não se levanta. Não se levanta. Só reclama, só chora. Cadê o posicionamento? Ana se posiciona. Ana diz: já que eu me levantei, agora eu vou para a guerra, agora eu vou para a batalha. Espera aí, eu vou fazer um voto. Queridos, voto era uma coisa seríssima. Voto era o checkmate, era o tudo ou nada. Mas alguém para ir para o tudo ou nada com Deus, ele tem que ser uma pessoa muito séria. Alguém que vai para a seriedade, alguém que vai para o racha, e dizer: Deus, olha, eu preciso que isso aqui aconteça. É alguém que tem comprometimento. A maioria de nós ouve a palavra, sai daqui como se nada tivesse acontecido e volta no outro culto. Deus não vai fazer coisas na tua vida. Está faltando seriedade com as coisas do Senhor. Eu vou repetir: está faltando seriedade. Alguém que tem comprometimento não é com uma igreja. Alguém que tem comprometimento não é com um líder, com um departamento, com uma placa. Não, alguém que tem comprometimento com Deus. Isso é alguém que tem seriedade. É sério, é responsável. É alguém que sabe que algo precisa ser feito e algo tem que ser feito com excelência. E vai fazer não é porque alguém está pedindo, é porque honra o Senhor. Seriedade. E Ana demonstra a sua seriedade através do voto. Deus gosta de homens e mulheres que têm propósitos, que firmam propósitos. Você sabe onde você precisa melhorar. Todos nós sabemos onde precisamos melhorar, mas a gente só fica só ouvindo, e a gente não faz, a gente não muda, a gente não sai da inércia, a gente não sai do zero. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer a você: eu quero ver você se levantando e tendo propósitos comigo, porque se você tiver propósito eu vou te honrar. Ana teve propósito, Deus a honrou. Está difícil de ler a Bíblia? Diga: eu vou ler independente da situação. Ai pastor, você fala tanto para ler a Bíblia. Sim,
Porque a Bíblia diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O meu povo perece porque falta neles o conhecimento, e o conhecimento você adquire na palavra do Senhor. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Tem muita gente falando: ah, mas eu leio e não entendo nada. É porque falta humildade em você, seu soberbo. Você acha que Deus vai te explicar as coisas dele maravilhosas só porque você começou a ler ontem? Tem gente estudando faz 50 anos. Você começou a ler num dia, no outro dia já quer saber toda a história, já quer saber todos os propósitos, já quer saber até tipologia, etimologia. Começa a ler. Espírito Santo, não estou entendendo nada, mas eu vou continuar lendo. Eu vou continuar. Não entendi não. Leu de novo? Não entendi não. Está lendo com atenção? Estou. Está lendo em santidade? Sim. Está lendo com um espírito humilde para aprender? Sim. Já orou antes de ler? Sim. E não está entendendo nada? Não. Então continua. Porque qualquer hora dessa aí, o Espírito Santo vai sentar perto de você e vai começar a te explicar tintim por tintim. Perseverança. Não vou ler não, porque eu não entendo nada. Isso é soberba. Mala sem alça. Com esse tipo de raciocínio, nem na teologia você vai aprender nada. Falta humildade. Com as coisas de Deus é necessário, é extremamente necessário ser humilde. Com Deus o que tem a bola alta não prospera. Com Deus o soberbo não prospera. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas exalta o humilde. Então quando você for ler a Bíblia, baixa a bola. Quando você for ler a Bíblia, baixa a bola, porque ele está falando de coisas dos céus, não de coisas da terra. De coisas da terra você não entende, que dirá das coisas do céu. Se de coisas da terra a gente tem dificuldade de entender, que dirá as coisas do céu. Ana fez um propósito, um compromisso, um voto. Queridos, o voto é uma ferramenta muito utilizada na Bíblia, muito utilizada. Gênesis 28, 20 ao 22 diz assim, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, se Ele me prover de comida e roupa, se Ele me levar de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que Deus de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz um propósito. Agora, cuidado com os seus propósitos, cuidado com os seus votos. Porque da mesma forma que Deus espera que você tenha propósitos, faça um voto com Deus. Vai lá, firma um propósito com o Senhor. Mas cuidado, porque exige seriedade. Fazer coisas com Deus, fazer propósitos com Deus, ter propósitos com Deus, isso é coisa para gente séria. Porque olha o que vai dizer o texto, em Deuteronômio capítulo 23, do 21 até o 23. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de todo de pecado, se não cumprir. Tem muita gente que fez voto, não cumpriu, está em pecado, precisa cumprir, porque Deus não é homem, Deus é Deus. Faça a sua parte. Agora, Ana nos ensina que é necessário então ter o que com Deus? Seriedade. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, isso é muito sério. Eu gostaria de abrir a cabeça de vocês e colocar isso lá dentro, para que vocês entendam que é necessário fazer e aplicar as coisas do Senhor, para viver o que Deus tem. Ana nos ensinou que para ela chegar aonde ela chegou, ela teve resultado, ela teve Samuel. Samuel foi o maior homem que a história de Israel conheceu. Ah, pastor, mas não foi Moisés? Moisés não ungiu nenhum rei. Ah, não foi Davi? Não, Samuel ungiu Davi. Samuel foi um rei, uma referência, o homem que Deus deu a uma mulher estéril. Mas para ela chegar a esse resultado, para ela um dia olhar aquele homem sendo líder da nação, ela disse: eu tive que pagar um preço para que isso acontecesse. Muitos de nós queremos ver coisas milagrosas acontecerem em nós, mas não queremos pagar preço com Deus. Muitos de nós queremos ver as coisas acontecerem, mudarem, mas nós não queremos ter comprometimento, seriedade nas coisas do Senhor, propósito, e ser sério para cumprir o propósito, porque nós vivemos uma geração de moleques, vivemos uma geração de meninos e meninas, que compram e não pagam, que prometem e não cumprem, que marcam o horário e nunca chegam no horário,
que falta nos compromissos e simplesmente, não deu. Alguns irmãos marcam comigo: pastor, 5 horas eu estarei na igreja. Você pode me atender, pastor? 5 da tarde? Posso sim, minha irmã. Eu posso te atender. 5 da tarde eu vou estar lá com a minha esposa na igreja te esperando. Chego aqui 4h50. Dá 5 horas, 5h30, e alguém me ligou: pastor, o senhor pode me atender? Não, irmão, porque 5 horas eu tenho um compromisso. Dá 6 horas, cadê a irmã? Dá 6 horas, cadê o irmão? Você está achando que eu tenho tempo a perder? Mas essa é uma geração que está acostumada a fazer isso. E por isso que não prospera, porque Deus não se relaciona com esse tipo de gente. Ele é um Deus sério. Ele é um Deus de propósitos. Estão me entendendo? Aleluia. Ana nos ensinou a perseverar. Ana nos ensinou a orar. Ana nos ensinou a ter seriedade, propósito e compromisso. E agora a Ana traz mais uma lição. Vamos ler um texto rapidamente. Eu preciso ler, eu poderia ficar só na seriedade, mas eu vou viajar. E eu quero terminar essa série hoje. Não vou levar nada. Essa série deveria ter mais umas 3 ministrações. Mas eu vou ficar uns 10 dias, 12 dias fora. Nós estaremos indo para a Amazônia, visitar um projeto missionário lá. E eu vou trazer um projeto para cá na mala. Nós vamos começar a investir financeiramente em mais um projeto. Já são 22, nós temos hoje 18 missionários, Alírio Parelheiros, 18 missionários no campo. Vamos agora adotar mais 2, que é da Amazônia. E tem mais algumas coisas para acontecer esse ano ainda. Estamos investindo no Alto do Xingu. É um projeto ainda experimental, não dá para falar muita coisa, mas já investimos R$4.000 nesse projeto, treinando pastores indígenas, para que eles possam pastorear as suas aldeias. E Deus sabe o que vai fazer aí através da minha vida, da sua vida, através daquilo que nós ofertamos ao Senhor. Se é do Senhor, tem que investir na obra do Senhor, sim ou não? É isso aí. Versículo 12 e o versículo 15 de 1 Samuel, diz assim: enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou: acho que ela está embriagada. E ele disse a Ana: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. O que eu estava fazendo aqui era derramar a minha alma diante do Senhor. Queridos, a maioria de nós talvez não saiba o que é derramar a alma, porque as nossas orações são superficiais. As nossas orações, a maioria das nossas orações são robóticas, superficiais. O crente ajoelha e começa a dizer: amantíssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pelo dia. Se é que faz isso, os melhorzinhos faz isso. Os melhorzinhos. Porque a maioria levanta que só lembra de pegar o ônibus, o trem, para ir trabalhar. Porque o Deus é o trabalho. Acha que é o trabalho que mantém você. Não, é o Senhor, deveria ser. Agora, Ana está falando sobre derramar a alma. O que é derramar a alma? Eu estava ensinando para a igreja da manhã e eu vou ensinar a vocês. Existem orações que eu faço, que eu não tenho tempo. Tem coisas que não dá tempo. Estou dirigindo, eu não posso parar o carro e ajoelhar no meio do asfalto para orar. Eu estou aconselhando uma irmã e tem uma situação ali, e a irmã está me falando, e eu estou aqui: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para responder essa irmã agora, para me falar para ela uma direção do Senhor. Eu não sei o que eu vou falar para ela. Tem casos que chegam a mim assim, que você fala assim: Jesus da glória. E aí, não tem como, pera aí, irmã, só um minutinho, oh, Senhor, não tem como. Tem casos que não tem jeito, mas todos nós deveríamos ter pelo menos, se você quer, preste atenção, eu estou falando para quem quer ter uma mudança de vida, para quem quer viver uma vida que Deus tem, e não somente fazer parte do mesmo, e vai morar no céu, viu? Ó, deixa eu falar, se você não aplicar nada do que eu estou falando,
mas fizer o básico, você vai morar no céu, você vai para o céu, sabe por quê? Porque a salvação, ela não é por obras. A salvação é o dom gratuito de Deus a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, fugirem do pecado, lavarem as suas vestes do sangue do Cordeiro. Você vai morar no céu, mas vai morar no céu e não vai ter nada, não vai viver nada aqui na terra, não vai viver uma vida que o salmista falou que poderíamos viver. Tem muito mais. Agora olha só que coisa interessante. Quando você for orar, todos nós deveríamos ter pelo menos 3 momentos por dia. Presta atenção, todos nós, crentes, compromissados com Deus, deveríamos ter pelo menos 3 momentos de oração por dia. Os muçulmanos têm 5. Nós deveríamos ter pelo menos 3. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas orar no sentido de ter um momento com Deus. Todas as vezes que eu vou orar e que eu vou ter esse momento com Deus, eu faço desse jeitinho aqui, ó. Eu me ajoelho, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor. E geralmente a alma da gente está muito acelerada, sim ou não? Nós vivemos num mundo acelerado. Nós vivemos num mundo onde a gente está sempre ofegante, a gente está sempre correndo. E às vezes a gente chega desse jeito diante de Deus, acelerado. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, queridos, com muita humildade. Desacelera. Quando você for ter um tempo com Deus, desacelera. Respira. Para. Ajoelhou. Desliga o celular em nome de Jesus. Coloca no modo avião para não receber nada. Além do modo avião, silencia ele, porque o diabo é sujo. Se não chega pelo WhatsApp, vai chegar pelo SMS. Para atrapalhar você, para tirar sua concentração. Coloca o celular longe, para não ficar olhando nada. No máximo que você faça, se você tem um tempo curto, coloque para despertar. Fala, eu vou orar 5 minutos. Vou colocar 5 minutos. Mas tire pelo menos 2 minutos para respirar. Respira. Não ora, desliga. Desliga do mundo, desliga. Respira. E quando você sentir que está, sabe aquele copo de água que a gente vai pegar na torneira, cheio de cloro? Aí o que a gente faz? A gente pega ele, deixa um pouquinho, espera, né, o cloro assentar, sumir, depois a gente bebe. É assim. A mesma coisa a nossa alma com Deus. Espera. Na hora que baixou a pressão, agora você vai falar com Deus. Eu estava falando hoje de manhã, alguém que rasga a alma, que derrama a alma. Por favor, staff, uma cadeira dessa aqui, por gentileza, para mim. Um macho aí, por favor. Aê. Não que a irmã não... A irmã vale por 10 machos, mas... Eu sei a força que essa mulher tem. Alguém já pegou na mão dela, cumprimentando ela? Quase quebra a mão da gente. Está melhorando bastante. Tá melhorando. Mas a gente tem que dar um exemplo aqui, os cavaleiros, né? Depois de respirar, isso aqui é derramar a alma. Pega uma cadeira e fala, Senhor, aqui ó, depois que respirou, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Longe de mim exigir alguma coisa do Senhor. Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. Eu sou apenas um ser humano. Mas nesse momento eu paro tudo, porque eu preciso de falar com o Senhor. E eu vou te pedir algo que seria um desrespeito diante dos homens. Pedir para o Senhor sentar nessa cadeira. Porque jamais um presidente da república iria vir sentar numa cadeira da minha casa. Jamais um prefeito de São Paulo iria sentar na cadeira da minha casa. Se eu ligar e falar, vem aqui prefeito da minha casa, eu preciso falar com você, isso não vai acontecer jamais. O máximo que ele vai fazer é mandar um representante dele lá, se é que vai mandar. Porque tem muitas ocupações e muitas pessoas, e eu entendo que se fosse atender a todos nós individualmente, seria um Deus nos acuda. Então eu digo, Senhor, eu não faria isso nem com o prefeito, nem com o presidente.
Mas tu és um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Eu gostaria com muita humildade de pedir para o Senhor sentar aqui nesta cadeira, porque eu queria falar algumas coisas para o Senhor. Feche o seu olho e baixinho conversa com Ele e fala tudo e derrama suas lágrimas. Pastor, eu não choro, quando eu estou orando eu não consigo chorar. Você nem desacelerou, você está no vácuo, você está na adrenalina, você não parou, você só está indo até a oração. Ana foi um nível a mais. Ana, ela desce um nível a mais. Todo mundo, a gente acha que orar é o melhor, é o máximo. Não, existe um nível mais profundo em Deus, que é o derramar a alma. E isso, para que você viva isso, você vai precisar de mais do que seriedade. Agora você precisa de sinceridade. É o que Ana tinha. Sinceridade. Ana era sincera. Come on here, my friend, please. Obrigado. Sinceridade. Ana foi sincera. Ana era sincera quando ela se prostrava diante do Senhor. Ela derramava, ela derramou a alma. Ela abriu. Ela não fez uma oração superficial. Ela não fez uma oração com pressa. Não era uma oração com pressa. Não era algo correndo. Não, era algo que demandava tempo, demandava esforço. E tempo hoje é a coisa mais difícil que os cristãos não têm para o Senhor. Aí eu estou na correria. Os melhorzinhos estão aqui hoje. Os melhorzinhos vieram de manhã. Os melhorzinhos vieram. Uma boa parte não pode porque está na correria. É uma correria que só leva para o inferno. É, pastor, estou na correria. Está uma correria. É, vai na correria, meu filho. Corre mesmo. Corre que as portas do inferno estão abertas lá esperando as pessoas correndo, que não tem tempo para Deus. E por último, Ana tinha muito a nos ensinar, e tem muito a nos ensinar sobre maturidade. Tem pessoas que colocam as coisas diante do Senhor, rasgam a alma diante do Senhor, oram, entregam tudo diante do Senhor, mas não descansam no Senhor, continuam. Meu filho, você já orou, você já rasgou a alma, você derramou a alma, você já entregou tudo, já está nas mãos dele, agora descansa, respira. Ah, pastor, mas é porque eu tenho ansiedade. A minha ansiedade já tomou até posse dessa desgraça. Fala como se isso fosse lindo, maravilhoso. É que eu tenho ansiedade. Você tem imaturidade, isso que você tem. Porque uma pessoa madura, quando a ansiedade vem, ele fala, peraí, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja. Você até canta bonito, mas na hora de fazer não faz. O controle ainda está na palma de sua mão. Aqui o remédio para o ansioso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem que horas? 12 horas depois. Ela vem pela manhã. Eu creio. Chá contra a ansiedade. Confiar no Senhor. Descansar no Senhor. Quer uma injeção contra a ansiedade? A injeção contra a ansiedade é confiar inteiramente no Senhor. Dizer, o salmista passou por isso. O salmista passou por um momento de ansiedade e ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que estás inquieta? Espera no Senhor. Diga para a tua alma: espera no Senhor. Baixa a sua bola, você não vai me acelerar não, mais do que eu já estou acelerado, você não vai colocar mais problema do que eu já tenho não, segura a sua onda aí. Maturidade. Olha o texto, come on here please, do 17 ao 20, Eli respondeu, vai em paz. Depois que Ana explica para ele o que estava acontecendo, ele diz, vai em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. E então ela seguiu o seu caminho, comeu
e seu rosto já não estava mais abatido, não tinha mais aspecto de derrota. Já conheceu alguém que ela está andando assim, ó, esse aqui, ó, a pessoa andando, olha para mim, aqui andando. Aí você para ela no meio da rua. Como que ela estava? Como que estava a feição dela? Mostra para mim aí. Como é que estava a feição dela que eu mostrei? Assim, isso aí. Aí você pergunta para ela assim: amiga, sua louca, paz, como você está? Na hora, ela vai assim, ó, tá difícil. Mas estava normal. Na hora que você pergunta, como é que você está? Ela vai assim, não estou bem não. É só Deus na minha vida. Eu não estou aguentando mais. Mas eu te vi, miserável, postando uma foto quase agora lá no açaí, com um sorrisão aqui, desgraçada. Agora vem. Imaturidade. Tem gente que não quer nem ser curado de ansiedade. Tem gente que não quer ser curado da outra depressão. Sabe por quê? Porque é a única forma dela suprir uma carência emocional. Na verdade, o que você tem na depressão, na verdade, o que você tem na ansiedade é carência, dependência emocional. Precisa de alguém para estar alisando, precisa de alguém para estar levantando. Porque se não tiver alguém para ficar levantando, ninguém na hora, aí bota aquele texto ridículo no Instagram, no Facebook, aquela coisa horrorosa que envergonha Deus, envergonha até o capeta. Porque aí o texto vem assim: na hora que a gente mais precisa dos amigos, eles não estão. Aí você posta isso, porque você sabe que na sequência vai ter um monte de gente. Não, amiga, nós estamos aqui, estou aqui com você, força, Deus é contigo. E aí vem versículo bíblico, e aí você fala: nossa, que gostoso. Você não quer mudança, você quer gente de paparicano. Toma vergonha na sua cara, amadureça. Por que não vive o que Deus tem? Porque não amadurece. A Bíblia nos mostra que Ana, quando ela recebe uma palavra de vitória, quando ela recebe uma palavra de confiança por parte de Deus, ela se levanta, come, e o seu rosto já não era mais o mesmo. Agora Ana está assim, ó. E quando volta para casa, Penina está lá: ei, estéril, ei, infrutífera, ei, inútil. E ela está assim, ó: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Maturidade. Ana nos ensina a ter maturidade em momentos quando você já entregou, já colocou diante de Deus, já afirmou propósitos diante de Deus. Agora levanta essa cabeça, mostra que você é príncipe de Deus, mostra que você é princesa de Deus. E quando as pessoas te perguntarem como você está, você diga: eu estou muito bem, esperando o agir de Deus na minha vida. Aleluia! Oh glória! Aleluia! O imaturo ora e continua chorando. O imaturo ora e entrega, mas continua chorando, ou seja, não confia. O imaturo ora, entrega diante do Senhor, mas continua dependendo de pessoas, continua dependendo do afago. Mas o maduro não: eu estou bem. Sunamita é um exemplo de maturidade. O filho dela está morto dentro de casa. Ela vai falar com o profeta, e quando o profeta manda o seu moço a encontrar com ela, ele diz: ei, Geazi, vai ao encontro da Sunamita, porque ela está vindo a mim, ela está com algum problema e Deus não me falou o que é. Geazi vai até o encontro dela e ele pergunta: olá, Sunamita, como está? Se é você, hein? Como eu estou? Me dá um abraço. Sunamita tem maturidade. A Bíblia nos ensina a ser maduros. Eu sou de uma época onde ansiedade, crise de pânico era doença de rico. Uma vez eu passei mal dentro do ônibus. Eu tinha 2 filhos pequenos para cuidar, meu filho. Passei mal, fiquei tonto dentro do ônibus, escureceu tudo a minha vista, eu desmaiei.
um calor dentro do ônibus, aí falaram, eu cheguei no médico, ele disse, isso aí é crise de pânico. Eu olhei para a cara dele e dei risada. Eu falei, doutor, isso é doença de rico, o senhor está louco? Eu tenho que trabalhar, doutor. Não, é porque você estava num ônibus cheio, isso é claustrofobia, e não sei o que. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, mas qual que é o meio de transporte que dá para andar com a janela aberta o tempo inteiro? Dia de chuva o pessoal fecha a mesma janela, eu vou passar, não vou mais trabalhar. No trem é tudo fechado, tem claustrofobia também. Eu não tinha carro, e se tivesse não tinha dinheiro para pagar gasolina e nem pagar o IPVA. Naquela época, uma situação difícil. E agora? Vou me encostar? Não, eu falei que rapaz, eu vou trabalhar, rapaz, eu vou ter que aprender a lutar com isso, vou ter que aprender a lidar com isso. E quando eu entrei no ônibus, que estava tudo fechado, eu falei, não, tem ar aqui dentro, ninguém está morrendo aqui, por que eu vou morrer? Ninguém morre porque o ônibus está com a janela fechada, não. Mas cadê a maturidade para lutar, enfrentar? Não, é muito mais fácil olhar para minha cara agora e dizer assim, é porque você não sabe o que eu estou passando, é exatamente por isso que você não avança, porque a vida toda você fez isso. A vida toda você diz, é que você não sabe como é que eu estou passando, é que você não sabe o que eu tenho, você não sabe de onde eu vim, você não sabe a minha história. Ei, Deus, eu não sei a sua história, ninguém aqui precisa saber, Deus sabe, e se Deus sabe, você coloca nas mãos dele, confia que ele vai transformar a sua história. Mas é necessário ter maturidade. Ana teve maturidade para viver novos tempos. Se você quer viver novos tempos, precisa ter maturidade para encerrar esse ciclo que ficou para trás e começar a avançar e viver o que Deus tem para a sua vida, que não é somente isso aqui, não é somente palestra, não é somente psicologia, não é isso, é poder de Deus. A palavra de Deus não é para te rebitar, ela não é para te levantar, ela é para te transformar, aleluia. Tem muita gente indo para o culto para receber uma palavra de conforto. Deus não me deu palavra de conforto, meu irmão. Deus me deu palavra de carinho. Deus me deu palavra de confronto, porque o que nos muda não é conforto, o que nos muda é confronto. Na verdade, o que nós temos que fazer é sair da zona de conforto. Ana saiu da zona de conforto, foi para a zona de confronto e Deus deu a ela vitória. Ei, Davi saiu da zona de conforto, foi para a zona de confronto e Deus deu a ele vitória. Moisés saiu da zona de conforto, foi para a zona de confronto e Deus deu a ele vitória. Você vai sair da zona de conforto nessa noite, vai para a zona de confronto e Deus também vai te dar vitória, porque Ele continua sendo Deus. Ele era, Ele é e sempre será. Quem recebe esta palavra glorifica o nome do Senhor. E fica de pé para nós ir embora.